Graça e paz, meus amados irmãos, aqui o reverendo pastor João Batista Cantado. Quero trazer aqui nessa manhã a reflexão para os irmãos, para nós, para a nossa meditação diária. E eu sempre digo aqui, eu preciso que você nos ajude se inscrevendo no nosso canal, Primeira Igreja Batista Ortodoxa, para nos ajudar aí a continuar pregando a palavra do Senhor, né? E a gente tem um projeto, e esse projeto é estar pregando ao vivo. Para isso eu preciso da sua ajuda, que você se inscreva, aperte o sininho e deixe o seu joinha para que venhamos aí conseguir a estar pregando a palavra do Senhor ao vivo no YouTube, né? Então aqui vamos à palavra, a reflexão desta manhã, em Efésios capítulo 3, versículo 14. É importante refletir e é importante que os amados saibam ou relembre que a epístola ou a carta que Paulo escreveu aos Efésios a punho foi escrita em 64 depois de Cristo, né? 64 depois de Cristo. Diz assim a palavra, capítulo 3 de Efésios, versículo 14 ao 17. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Glória a Deus. Meus irmãos, a razão aqui de eu falar a data em que Paulo escreveu a carta a punho a Efésio, ou a igreja que estava em Éfeso, que foi em 64 depois de Cristo, é porque nós, amados, precisamos observar as Escrituras. A Bíblia não foi feita para simplesmente ser lida, ela foi feita para ser analisada e estudada, né? E para que venhamos entender a Bíblia, mas aí alguém diz assim, mas a Bíblia não interpreta a própria Bíblia? Sim, mas para mim, como humano, como pessoa, para você como pessoa, para entender o que está aqui dentro, nós precisamos estudar o texto e o contexto. E tem três formas de estudar a Bíblia e de interpretar a Bíblia, né? São três formas de interpretar a Bíblia: literal, figurativa e simbólica. Literal, figurativa e simbólica. Literal, figurativa e simbólica. Literal, sistema ou consiste da a passagem bíblica o mesmo sentido bíblico básico e exato que teria no uso costumeiro, normal e cotidiano. E segundo a letra, como vemos na passagem de Lucas 1:31 ao 33, que fala clara e literalmente que Cristo nasceria de uma virgem e seria chamado Filho de Deus e que viria da linhagem real de Davi. Tá? Vamos para frente. Figurativa. Esse método se dá às passagens que empregam figuras de linguagem. Por exemplo, em João 10:9, Jesus disse, eu sou a porta. Em João 6:48, disse, eu sou o pão da vida. Essa
fala de Jesus é figurativa, simbólica. Esse método é o que usamos quando se trata de objetos animados que aparecem paralelamente a fim de estabelecer o assunto nos capítulos 2 e capítulo 7 do livro de Daniel. Encontramos este tipo de interpretação simbólica, que vem através de símbolos. Daniel usou muito, Ezequiel usou muito, né? Vários profetas usou bastante a linguagem simbólica, a figurativa. E hoje estamos aqui pregando ou estudando um pouquinho em Éfeso, sobre capítulo 3 de Efésios, que Paulo diz, essa fala de Paulo, essa carta de Paulo, do capítulo 3 aqui, e versículo 14 ao 17, ela é literal. Ela é literal por quê? Porque foi existente da época. Paulo estava dizendo dele mesmo ali o que ele fazia por Cristo e pela igreja. Então ele diz, por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai. Por esta causa. Que causa é esta? Por esta obra, pelo Evangelho, por tudo que vocês estão vivendo aqui, pelo que eu estou vendo, o crescimento da igreja. Paulo dizendo isso. Eu me coloco de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Então essa passagem, ela é uma passagem literal. O porquê que eu trago nessa manhã essa reflexão, amados? É porque a gente, há um tempo atrás, a gente tem uma sede de buscar, de querer entender um pouco da palavra de Deus. E algum tempo atrás ela era escassa só mesmo às pessoas, ela era restrita, melhor dizendo, para as pessoas que estudavam, que tinham recursos teológicos, até mesmo, por que não dizer, recursos financeiros, para estar comprando bíblias de estudo, livros que falam, seminários e até mesmo depois começou a sair a teologia fora do seminário para as igrejas, começou a ficar um pouquinho melhor, mas ainda era caro. De repente, a internet abre espaço para uma multiplicidade de pessoas começarem a trazer as suas reflexões, aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. E aí começamos hoje só não estuda a palavra de Deus quem tem preguiça. Só não é conhecedor da palavra aquela pessoa, aquela ovelha que é um pouquinho preguiçosa até para comer. A razão que eu venho nesta hora aqui trazer esta palavra, uma reflexão para os nossos dias, para nós, para mim, para você, que todo dia a gente está aprendendo um pouquinho. A razão necessariamente de eu entender a palavra é para que a gente venha, primeiro, errar menos. Segundo, evitar os erros, possíveis erros. Terceiro, viver parte daquilo que está um estilo de vida bíblico, padrões da Bíblia. E por último, passar para frente aquilo concernente o qual Jesus deu a interpretação para nós.